Meu nome é Helena, e o que vou contar aqui é algo que jamais consegui esquecer. Não importa o quanto eu tente. Porque certas portas, uma vez abertas, não se fecham mais. Tudo começou quando recebi um convite inesperado. Um e-mail simples, com uma assinatura familiar. Dr. Gustavo Linsmeyer. Ele havia sido professor do meu curso de arquitetura, anos atrás, e agora me convidava para visitar sua nova criação. Uma casa no meio da Mata Atlântica, feita quase inteiramente de vidro. O projeto mais ambicioso da minha vida, dizia ele. Preciso que veja com seus próprios olhos. O e-mail não dava muitos detalhes, mas a curiosidade falou mais alto. Gustavo sempre foi obcecado por simetrias e estruturas impossíveis. Na época da faculdade, ele falava de uma casa viva, capaz de responder aos moradores. Uma arquitetura orgânica, quase mística. Quando cheguei ao local, um jipe já me aguardava na estrada de terra. O motorista era calado, não trocou uma palavra comigo durante os 30 minutos de trajeto. Quando finalmente paramos, percebi que não era só uma casa. Era uma estrutura gigantesca, cercada de floresta densa, como se tivesse brotado do chão. Painéis de vidro refletiam as árvores ao redor, quase tornando-a invisível de certos ângulos. Mas algo ali já parecia errado. Mesmo do lado de fora, sentia como se estivesse sendo observada. E essa foi só a chegada. A primeira noite naquela casa foi inquieta. A janela do quarto de Clara não tinha cortinas, revelando a escuridão da floresta que cercava a casa. Durante a madrugada, ela acordou com um som agudo, como o tilintar de vidro sendo arranhado, vindo de dentro das paredes. Eduardo, mesmo sendo cético, levantou para verificar. Cada passo seu ecoava de forma estranha pelos corredores. Ao se aproximar da cozinha, viu algo refletido no vidro da porta. Não era ele. Era uma figura imóvel atrás dele. Mas ao se virar, não havia nada. Na manhã seguinte, encontraram uma das vidraças da sala completamente estilhaçada. Mas os estilhaços estavam do lado de fora, como se algo tivesse saído e não entrado. Clara, assustada, contou à mãe que ouvira vozes sussurrando palavras sem sentido, mas frias, como se o vidro falasse com ela. Helena tentou acalmar a filha, mas suas mãos tremiam. Aquela não era a primeira vez que sentia que algo observava sua família. A tensão aumentava. Os espelhos da casa começaram a ficar embaçados sozinhos, mesmo sem vapor. No vidro da porta da frente, uma marca de mão apareceu, pequena, como a de uma criança, mas com dedos longos demais. Uma noite, o casal decidiu assistir a fitas antigas deixadas por um dos moradores anteriores. Em uma delas, um homem pálido olhava fixamente para a câmera, dizendo: "O vidro guarda o que você não quer ver, mas quando vê, ele guarda você." A partir daquele dia, ninguém mais conseguiu ver o próprio reflexo por completo. O silêncio dentro da casa era quase sufocante, interrompido apenas pelos estalos ocasionais da madeira velha. Júlia tentava manter a calma, mas a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Ela subiu as escadas, guiada apenas pela luz fraca de seu celular. Cada degrau rangia alto, ecoando por todo o casarão como um aviso. Ao alcançar o segundo andar, uma brisa fria passou por ela, mesmo com todas as janelas fechadas. Foi então que viu, no fim do corredor, uma figura parada. Estava de costas, usando roupas antigas, com o cabelo longo e desgrenhado caindo até a cintura. Júlia recuou, mas o chão atrás dela cedeu ligeiramente, provocando um estalo. A figura virou lentamente o rosto. Não tinha olhos. Apenas buracos escuros que pareciam sugar a luz ao redor. Ela correu para um dos quartos, trancando-se dentro. O som de passos lentos, arrastados, começou a se aproximar. Júlia procurou desesperadamente algo com que pudesse se defender, até encontrar um antigo espelho quebrado encostado na parede. Foi quando percebeu algo terrível. O reflexo no espelho mostrava a sala, vazia. Nada no corredor. Mas o som dos passos continuava. No espelho, a figura estava atrás dela. Virou-se num pulo. Nada. Mas no espelho, ela continuava ali, parada, olhando. O espelho então trincou sozinho, rachaduras formando uma figura. O rosto distorcido da mulher sem olhos. Júlia saiu correndo, tropeçando pelas escadas, descendo de volta ao térreo. Mas a casa parecia não acabar. Corredores que não estavam ali antes, portas que levavam a lugares diferentes,
A casa estava se movendo, moldando-se ao medo dela. Do outro lado da cidade, o padre a quem Júlia havia pedido ajuda finalmente encontrava o diário da antiga moradora da casa. Nele, uma única frase se repetia em várias páginas, escrita com caligrafia trêmula. O vidro mostra o que o mundo não vê, e o que o mundo não vê quer voltar. A chuva apertava, tamborilando como dedos no vidro. Quando Júlia e Davi correram de volta para a casa após verem a criatura na mata, a porta da frente estava escancarada. Nenhum dos dois se lembrava de tê-la deixado assim. Ao entrarem, notaram que algo havia mudado. Os espelhos pareciam embaçados por dentro. As molduras das janelas soavam como se respirassem. A casa não era apenas estranha, ela reagia. Davi começou a ouvir uma música, um piano vindo do segundo andar. Mas a casa não tinha piano. Júlia tentava acalmá-lo, dizendo que era só o medo mexendo com seus sentidos. Mas logo, os dois ouviram juntos. Notas suaves, melancólicas, como um lamento antigo. Subiram as escadas devagar. O corredor estava escuro, mesmo com todas as luzes acesas. Uma porta que nunca haviam conseguido abrir agora estava entreaberta. Dentro, havia um quarto completamente espelhado. No centro, uma cadeira de balanço virada para a janela. E nela, por um instante, juraram ver alguém sentado. Mas quando acenderam a luz, a cadeira estava vazia. No espelho à esquerda, uma frase apareceu lentamente, como se escrita com vapor. Não me olhe, me escute. O vento soprou com força. Todas as janelas bateram ao mesmo tempo. A casa parecia sussurrar. Mas era mais do que isso. Era como se os próprios vidros tivessem vozes. Davi, cada vez mais afetado, começou a agir estranho. Falava coisas sem sentido. Perguntava a Júlia por que ela não ouvia o chamado. Começou a tocar nos espelhos com reverência, como se fossem portais. Júlia tentou convencê-lo a ir embora, mas ele se recusava. Dizia que a casa queria que ele ficasse, que ela havia